Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Nassif e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal para poder receber diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. 2 Samuel capítulo 11, versículos 2 e 3. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu? Davi, homem segundo o coração de Deus, também pecou e teve erros, assim como todos nós temos. Mas ele poderia ter evitado. O diabo sempre nos prepara ciladas para nos desviar do nosso caminho. Caminho esse que tentamos trilhar e nos afastar das armadilhas que ele coloca na nossa caminhada com Cristo. Davi sempre ia para as guerras liderando seus homens, mas teve uma guerra que ele resolveu não ir e Satanás armou uma armadilha para Davi e ele caiu. Davi estava no terraço do seu palácio sem fazer nada, e ele poderia nem ter visto aquela mulher se banhando. Mas o diabo prepara tudo. Ele estava no seu terraço justamente na hora que a mulher estava se lavando e olhou para a mulher e viu que era muito bonita e perguntou quem era a mulher. A resposta para ele de que ela era mulher de Urias já bastaria para ele dizer: Ok, então esqueça que eu perguntei quem era esta mulher. Voltaria para sua vida normal e continuaria sendo o homem que caminhava firme com Deus e um rei justo que vencia todas as batalhas. Mas não foi isso o que aconteceu. O diabo, quando ele prepara ciladas, ele já está ao nosso derredor, esperando para cairmos nos seus laços. Naquele momento, o diabo deve ter falado no ouvido de Davi: Eu sou o rei e vou pegar esta mulher para mim. Eu, como rei, posso tudo. Só que não podia. Ninguém pode deixar Deus de lado e achar que por ter um cargo, ou por até ser um rei, pode viver no pecado e não terá consequências. O diabo, quando fala, ele não fala ao seu ouvido como terceira pessoa. Ele fala como se a própria pessoa estivesse falando com ela mesma. As sugestões dele são como se nós mesmos estivéssemos pensando naquilo. Naquela época, era comum um homem ter mais de uma mulher, apesar de não ser a vontade de Deus, pois ele diz em Gênesis capítulo 2, versículo 24, na versão NVI: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ele deixou claro que se tornariam uma só carne, e não duas ou três, ou 700, como Salomão, que teve 700 esposas. Mas os homens tinham esse costume, e todos, se pararmos para analisar, tiveram consequências de ter mais de uma mulher em relação ao casamento. Em outra mensagem iremos falar sobre isso. Mas vamos voltar ao rei Davi. Ele, como rei, não poderia pensar como um homem qualquer, e não poderia achar que podia fazer qualquer coisa sem ter consequências. O pecado sempre vai trazer algo ruim para a nossa vida. Davi acabou pedindo que trouxessem a mulher de Urias, a Batseba, e teve relações com a mulher. Vamos analisar o seguinte: ele era o rei, mas a mulher também poderia ter recusado e falado: sou casado e não vou adulterar com meu marido. Mas o diabo, quando ele faz algo, ele já sabe das intenções. Provavelmente a Batseba já tinha visto o rei e já estava sendo tentada pelo diabo a cair no erro. A ideia não surgiu de uma hora para outra. Tudo é preparado para fazer um homem ou uma mulher de Deus cair no pecado. Davi, como homem temente a Deus, quando soube que ela era casada, deveria ter tirado os pensamentos que vieram em sua mente, mas ele não fez. Ele aceitou e engravidou a mulher. Davi, após saber que ela engravidou, mandou trazer Urias de volta da guerra, para tentar fazer ele se deitar com Batseba, para simplesmente fugir do filho que ele fez. Ou seja, tentou enganar e entrou na mentira. Vejam,
um pecado chama outro pecado. Quando ele engravidou a mulher, ele já teria que pedir perdão a Deus e tentar de outra forma resolver o problema, mas ele trouxe Urias para se deitar com Batseba, porque se ele se deitasse com a mulher, o filho que Davi fez nela não seria descoberto. Só que Urias se recusou a deitar com sua mulher, pois seus amigos estavam em batalha. Davi, quando soube, mandou fazer um banquete e o embebedou, para que Urias fosse se deitar com sua mulher. Mas ele dormiu na porta do palácio e não se deitou com ela. Davi, vendo que não iria conseguir o que ele queria, mandou o próprio Urias levar uma carta ao seu general, Joabe, e nesta carta dizia que era para colocar Urias na frente da linha de batalha e assim ele seria morto. Davi cometeu um adultério e um homicídio. Um pecado foi levando ao outro e isso lhe trouxe várias consequências. O pecado sempre vai trazer consequências ruins para a nossa vida. Sempre que perceber que algo não esteja de acordo com a palavra, fuja, é laço do diabo. Davi perdeu esse filho com Batseba, depois teve um filho que se voltou contra ele e tentou tomar seu reino, teve sua filha estuprada por outro filho. As consequências foram grandes e Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Nem por isso as consequências deixaram de chegar na vida dele. Coloque uma coisa na sua cabeça. O pecado só irá lhe trazer coisas ruins, mas a vida reta diante de Deus só lhe trará vitórias. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante da sua presença e agradecemos ao Senhor por mais esta palavra. Hoje o Senhor nos ensinou que ninguém está livre do pecado. Seja o homem mais reto diante do Senhor, todos estão na mira do diabo para tentar fazer a pessoa cair no erro. Sabemos que o pecado traz consequências, e essas consequências podem ser muito grandes e destruir a vida de uma pessoa. Davi, homem segundo o coração de Deus, não se desviou do pecado e errou feio, e por isso pagou pelos seus erros. Mas por ele ser um homem reto, se arrependeu e o Senhor o perdoou. Depois disso, até o Senhor o honrou. Todo pecado abre uma porta para o diabo tocar em nossa vida. Por isso lhe pedimos que nos ajude a nos manter longe das astutas ciladas do inimigo e que possamos permanecer firmes, longe do pecado e de tudo aquilo que queira nos afastar do Senhor. Que possamos estar ligados para quando o inimigo nos sugestionar algo que não esteja de acordo com a sua palavra, possamos amarrar e repreender e mandar todo o pecado para longe de nós. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a nos manter firmes e caminhando na sua presença. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.